um instrumento metálico fino, semelhante a uma agulha de gelo, é introduzido através da órbita ocular diretamente no cérebro. Alguns golpes de martelo e as ligações nos lobos frontais do cérebro são cortadas. O paciente, que há alguns minutos chorava, gritava ou delirava, agora está sentado calmamente. À primeira vista, milagre. Mas a que preço? Esta operação prometeu curar tudo, da depressão, ansiedade e insônia a formas graves de esquizofrenia. Na primeira metade do século XX, a psiquiatria estava em desespero. Dezenas de milhares de pessoas, incuravelmente doentes, foram isoladas em manicômios superlotados, em condições terríveis, que foram comparadas a campos de concentração. Nessas fossas de pacientes sem esperança, muitas vezes eram jogados para toda a vida. Assim, a sociedade ansiava por um milagre. Foi assim que nasceu a lobotomia, uma cirurgia de desespero, um método arriscado de última esperança, destinado a acalmar a mente rebelde quando outros meios falharam. A imprensa rapidamente chamou este procedimento de Operação para a Alma, e os médicos otimistas esperavam que trouxesse paz aos doentes mentais. No embalo do otimismo pós-guerra, milhares de famílias, médicos e até mesmo autoridades acreditaram no milagre da cirurgia. No entanto, muito em breve, a euforia se transformou em horror. A lobotomia deixou um longo rastro de vidas destruídas, escândalos morais e uma reputação médica aniquilada por fatos implacáveis. Esta história é uma jornada sombria do triunfo à tragédia, da esperança ao desespero. Lobotomia é uma cirurgia que deveria inspirar esperança, mas acabou matando-a. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. De qualquer forma, com você, Cristiano Escuridão. Bem-vindo! Capítulo 1. Era dos experimentos. No final do século XIX e início do século XX, o tratamento de doentes mentais consistia principalmente em isolamento e métodos primitivos como banhos frios, sangrias forçadas ou até mesmo exorcismo. Transtornos mentais eram tratados como uma falha moral ou espiritual. Assim, o tratamento dos pacientes era bastante desumano. Somente no início do século XX, os médicos começaram a buscar abordagens científicas, embora radicais. Este período ficou conhecido como a Era Experimental da Psiquiatria. Em condições em que os abrigos para doentes mentais estavam superlotados e não existiam medicamentos eficazes, surgiram as chamadas terapias heróicas. Entre eles, a insulino-comatosa, quando os pacientes eram colocados em coma com altas doses de insulina. Malária. Os doentes eram deliberadamente infectados com malária para que a febre expulsasse o transtorno mental. E a terapia eletroconvulsiva, durante a qual convulsões eram induzidas no paciente com a ajuda de corrente elétrica. Esses métodos eram perigosos e dolorosos, mas às vezes proporcionavam uma melhora temporária e, por isso, continuaram sendo usados na falta de algo melhor. Paralelamente, surgiu a ideia de intervir diretamente no cérebro, neurocirurgia. Já na década de 1880, o psiquiatra suíço Gottlieb Burckhardt realizou alguns experimentos, removendo partes do córtex cerebral de pacientes com alucinações. O objetivo não era curar a doença, mas pelo menos deixar os doentes mais calmos. Burckhardt operou 6 pacientes. Parte deles realmente ficou mais calma, mas uma paciente simplesmente morreu em alguns dias, e outra cometeu suicídio. Estes experimentos chocaram os contemporâneos, e a psicocirurgia foi envolta em dúvidas por muito tempo. Eles só voltaram a isso na década de 1930. Os neurofisiologistas americanos John Fulton e Edmund Jacobson demonstraram que a remoção de parte do lobo frontal do cérebro de um chimpanzé elimina as reações agressivas do animal ao estresse. Este resultado atraiu a atenção dos psiquiatras. E se pudéssemos acalmar o cérebro humano da mesma forma? Capítulo 2. Avanço português. Em 1935, o neurologista português Antônio Egas Muniz ousou fazer o que outros não se atreveram. Baseando-se em novas ideias experimentais, ele desenvolveu um método de neurocirurgia na esperança de aliviar os sintomas de doença mental através da destruição direcionada de ligações no cérebro. Moniz acreditava que as psicoses graves
eram causadas pela fixação de sinais nervosos patológicos no lobo frontal do cérebro. Se você interromper esses círculos congelados de atividade neural, os pensamentos e emoções do paciente são zerados e a psique pode reiniciar-se. Ele chamou sua operação de leucotomia, do grego leukos, branco, ou seja, dissecação da substância branca do cérebro. Em novembro de 1935, no Hospital Lisboeta de Moniz, realizou-se a primeira leucotomia em um ser humano. Sob anestesia local, o médico perfurou 2 orifícios no crânio de uma paciente com depressão grave. Com uma seringa, injetou álcool puro nos lobos frontais para destruir as fibras nervosas. A paciente experimental parece ter ficado mais calma, delirando e preocupando-se menos. Assim, a operação foi declarada um sucesso. Animado, Moniz imediatamente começou a tratar os próximos pacientes. Ele posteriormente substituiu as injeções de álcool por corte mecânico de tecidos. Ele até projetou, especialmente, um instrumento chamado leucotomo, com um laço retrátil, que permitia cortar fibras profundamente no cérebro. Entre 1935 e 1937, Moniz e seu parceiro, o neurocirurgião Almeida Lima, operaram até 40 pacientes, aprimorando gradualmente o método. Moniz declarou publicamente a alta eficácia de sua técnica. Dizem que o estado da maioria dos pacientes melhorou, e alguns até se recuperaram em apenas alguns dias após a cirurgia. No entanto, os colegas receberam esses relatórios com desconfiança. Alguns dos médicos que observaram os pacientes operados afirmavam que eles voltaram da clínica de Lisboa com capacidade intelectual reduzida. Apareceu um entorpecimento emocional e a perda de uma personalidade viva. Apesar das críticas, alguns médicos receberam o trabalho de Moniz com otimismo cauteloso. Nos anos 30, os psiquiatras quase não tinham outras opções para pacientes graves, além da camisa de força. Portanto, mesmo resultados isolados, mas positivos, da leucotomia causaram uma impressão. A prática rapidamente se espalhou além de Portugal. Começou a era da psicocirurgia. O próprio Moniz tornou-se um herói nacional. Em 1949, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta do valor terapêutico da leucotomia em alguns distúrbios mentais. No entanto, o verdadeiro apóstolo do novo método não foi Moniz, mas seu seguidor mais fervoroso no Zekurisamkaria, Dr. Walter Freeman. Capítulo 3. O fanático americano. Walter Jackson Freeman, segundo, um neurologista americano que transformou a novidade europeia em um fenômeno de massa em seu país. Trabalhando na década de 30 no Hospital Psiquiátrico St. Elizabeth, em Washington, ele viu pessoalmente as enfermarias lotadas e as vidas dos pacientes arruinadas. Freeman considerou esse sofrimento uma tragédia social e acreditava fervorosamente que a causa das doenças mentais estava em disfunções físicas do cérebro e não em neuroses ou maldições. Ao ouvir sobre os sucessos de Moniz, Freeman viu a lobotomia como uma chance de revolução na psiquiatria. Em 1936, ele entrou em contato com seu colega português e já em setembro do mesmo ano, realizou a primeira lobotomia nos Estados Unidos. Assistindo estava o neurocirurgião James Watts. O próprio Freeman não tinha licença cirúrgica, mas era o mentor por trás da ideia. A primeira paciente americana foi uma dona de casa de 63 anos do Kansas, que sofria de depressão severa com insônia. A cirurgia foi realizada na clínica da Universidade George Washington. Freeman e Watts cortaram os lobos frontais de seu cérebro com uma faca especial em forma de espátula, seguindo um procedimento rigoroso que eles mesmos desenvolveram. Mais tarde, isso será chamado de lobotomia pré-frontal padrão de Freeman-Watts. A paciente acalmou-se após a cirurgia e seus sintomas depressivos aparentemente diminuíram. Pelo menos foi o que Freeman relatou. Ele declarou esse resultado como uma vitória e começou a promover energicamente a nova operação por todo o país. Nos anos seguintes, a dupla Freeman e Watts realizou centenas de lobotomias em vários hospitais. Eles relataram resultados promissores. De acordo com suas informações, cerca de 63% dos pacientes mostraram melhora após a cirurgia. Em 1942, Freeman até publicou um artigo científico, onde chamou a lobotomia de cirurgia da alma, afirmando que ela elimina emoções excessivas e estabiliza a personalidade do paciente.
Na verdade, muitos dos principais neurocirurgiões dos Estados Unidos ficaram chocados com tal intervenção e criticaram abertamente Freeman por amadorismo. Jornais e revistas escreveram avidamente sobre a operação milagrosa que devolve os loucos à vida normal, exagerando os sucessos e escondendo os fracassos. Como resultado, na década de 1940, a lobotomia mania tomou conta da América. A operação tornou-se uma moda como um tratamento mágico com bisturi para uma série de transtornos mentais, desde esquizofrenia e depressão severa, até ansiedade crônica, nevroses, agressividade e até insônia. O jornal The New York Times chamou a lobotomia de operação para almas abatidas, enquanto a revista semanal Time elogiou a coragem terapêutica dos cirurgiões que se atreviam a cortar o cérebro. A demanda cresceu de forma avassaladora. Parentes dos pacientes invadiram as clínicas exigindo que seus entes queridos fizessem a mesma operação. A lobotomia se tornou um fenômeno social e o Dr. Walter Freeman, uma estrela do mundo médico. Capítulo 4. Agulha de gelo. Apesar de sua popularidade, a lobotomia padrão tinha sérias limitações. Ela exigia uma sala de operações, anestesia e a participação de um neurocirurgião qualificado. Nem todos os hospitais psiquiátricos daquela época podiam se dar ao luxo disso. Freeman não ficou satisfeito com isso. Sua ambição era tornar o procedimento o mais simples, rápido e acessível possível, para que pudesse ser realizado por um psiquiatra comum em um consultório sem equipamentos complexos. Ele ficou interessado na experiência do médico italiano Amaro Fiamberti, que já em 1937 concebeu a ideia de acessar os lobos frontais através da cavidade ocular, evitando uma trepanação. Fiamberti inicialmente injetava álcool etílico ou formalina através das órbitas para destruir o tecido cerebral, e depois usou uma faca fina. Walter Freeman decidiu aprimorar este método. Assim nasceu o novo método de lobotomia transorbital. Em janeiro de 1946, Freeman realizou a primeira lobotomia transorbital em um paciente vivo. Sem usar anestesia geral, ele aplicou eletrochoque para deixar a paciente inconsciente. Depois, levantou sua pálpebra superior e inseriu uma fina haste de aço em um ângulo entre o globo ocular e a órbita óssea. Após alguns golpes de martelo, a ferramenta perfurou a fina parede óssea atrás do olho e penetrou no cérebro. Depois, o médico girou o orbitoclaste, como Freeman chamou sua faca de gelo modificada, dentro do cérebro, rompendo as fibras brancas que conectavam o lobo frontal às estruturas mais profundas. Ele repetiu a mesma coisa do outro lado, através da segunda órbita ocular. Todo o procedimento não durou mais de 10 minutos. A paciente, uma mulher de 29 anos com depressão e surtos de agressão, foi liberada para casa no mesmo dia de táxi. Freeman estava triunfante. A nova técnica era tão simples e rápida que poderia ser produzida em massa. Seu parceiro James Watts, por outro lado, ficou horrorizado. Watts, como cirurgião diplomado, até chamou a lobotomia transorbital de barbárie e recusou-se a participar de tais experimentos. A colaboração entre Freeman e Watts terminou aí. No entanto, Freeman não pretendia parar. Agora, ele podia agir sozinho. Com um kit portátil de orbitoclastos e eletrochoque, Walter Freeman embarcou em uma turnê pelos hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, promovendo e realizando lobotomias sem bisturi. Ele ensinou médicos locais, mostrando como libertar alguém das amarras da loucura em poucos minutos. Freeman frequentemente trabalhava em um modo quase de linha de montagem, realizando uma dúzia ou mais de operações por dia, passando de paciente para paciente, às vezes sem nem tirar as luvas ensanguentadas. Em julho de 1952, na Virgínia Ocidental, ele estabeleceu um recorde inusitado: 228 lobotomias em 12 dias, transformando de fato a ala do hospital em uma linha de montagem de operações cerebrais. A imprensa local chamou essa ação de Operação Agulha de Gelo. Freeman conquistou 23 estados. Ele viajava pelo país em sua velha van verde, que chamava de lobotomóvel por brincadeira. Pessoalmente ou sob sua direção, foram realizadas cerca de 2.500 lobotomias transorbitais. No geral, considerando operações clássicas anteriores, Freeman realizou ou supervisionou
mais de 3.500 operações até o final de sua carreira. No início, parecia que a picareta de gelo realmente fazia milagres. Muitos pacientes que viveram em psicose constante por anos, após a lobotomia, tornaram-se mais calmos e equilibrados. Eles não estavam mais gemendo de ansiedade, não estavam agitados e não eram agressivos. Os apoiadores do método relataram alegremente casos em que pacientes gravemente doentes conseguiram deixar o hospital psiquiátrico e voltar para suas famílias. As famílias de alguns pacientes escreveram cartas de agradecimento a Freeman, convidaram-no para jantares, dizendo que seu ente querido finalmente se acalmou e está se comportando quase normalmente. O Dr. Freeman adorava colecionar provas de sucesso assim. Certa vez, ele despejou publicamente de uma caixa mais de 500 cartas e cartões de pacientes agradecidos para provar aos céticos que ele estava fazendo um trabalho nobre. Na sua opinião, entorpecer um pouco a mente e as emoções do paciente era uma melhor solução do que deixá-lo apodrecer vivo por anos em uma sala furiosa. Além disso, a técnica transorbital não era cara. Freeman cobrava cerca de $25 por sessão e, frequentemente, operava os pobres quase de graça, com a ideia de bem social em mente. Com o tempo, os efeitos colaterais começaram a aparecer. O paciente lobotomizado, ao se acalmar, muitas vezes perdia algo mais: sua personalidade. Centenas de pacientes tornavam-se apáticos, emocionalmente planos e desinteressados em tudo. Os médicos notavam neles falta de iniciativa, lentidão nos pensamentos, desleixo, incontinência urinária e comportamentos infantis. Em outras palavras, uma pessoa após a lobotomia frequentemente se transformava em uma sombra de si mesma, um zumbi vivo, como escreveram os jornalistas chocados. Se antes da operação o paciente era atormentado por vozes ou delírios, então depois dela ele poderia dizer: sim, as vozes ainda estão aí, mas não me importo com o que dizem. Para alguns pacientes, a lobotomia causava complicações graves. Por exemplo, surgiam ataques epilépticos, risos ou choros incontroláveis, completo estupor ou catatonia. Segundo estimativas, cerca de 5 a 15% dos pacientes não sobreviveram ao procedimento. Eles morriam de hemorragias cerebrais ou infecções. O próprio Freeman teve pelo menos 100 casos fatais entre seus pacientes. Um dos incidentes mais notórios ocorreu em 1951. Durante uma lobotomia em um hospital psiquiátrico no estado de Iowa, o Dr. Freeman interrompeu o procedimento para posar para um fotógrafo. Enquanto fazia uma pose dramática com um martelo, o orbitoclasto inserido no cérebro do paciente se deslocou e feriu mortalmente um vaso sanguíneo cerebral. O doente morreu, e pela primeira vez os jornais falaram sobre a fatal imprudência do cirurgião. Depois disso, o mito sobre a onipotência da agulha de gelo começou a desmoronar rapidamente. Nos anos 50, surgiram meios mais seguros e eficazes para os doentes mentais: medicamentos psicotrópicos. Em 1954, a clorpromazina foi introduzida na prática clínica, o primeiro medicamento eficaz que poderia suprimir delírios e agressão sem qualquer bisturi. Na mesma década, apareceram antidepressivos e tranquilizantes. A lobotomia começou a parecer um método rude e desnecessário. Cada vez mais psiquiatras se manifestavam contra seu uso. No ambiente profissional, amadureceu a opinião consensual de que os riscos da lobotomia são inaceitáveis. Se no início dos anos 40 era um procedimento da moda, no final dos anos 50 já era falado em sussurros, como uma página vergonhosa da medicina. O triunfo virou descrédito, e ainda em 1949, Moniz recebeu o Prêmio Nobel pela lobotomia, e Freeman viajava pelo país como uma celebridade. Mas em menos de 10 anos, já escreviam sobre eles em um tom completamente diferente. Histórias de pacientes mutilados, que discutiremos nos próximos capítulos, tornaram-se propriedade do público e causaram uma onda de indignação. No ano de 1950, os psiquiatras soviéticos declararam a lobotomia desumana e a proibiram oficialmente na URSS. O Japão, a Alemanha e outros países também gradualmente abandonaram a operação, reconhecendo que ela mutila mais do que cura. Nos próprios EUA, o procedimento nunca foi diretamente proibido, mas sua reputação foi completamente destruída. A lobotomia de tratamento milagroso tornou-se sinônimo de tortura e erro médico. Capítulo 5. Vítimas do progresso. Por trás dos relatos otimistas sobre milhares de curados
estavam as verdadeiras tragédias de pessoas concretas. Uma das vítimas mais conhecidas da lobotomia foi Rosemary Kennedy, irmã do futuro presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Na juventude, Rosemary tinha uma ligeira deficiência intelectual e mudanças de humor periódicas. O pai dela, o magnata da mídia, Joseph Kennedy, queria corrigir a filha para que ela pudesse viver em sociedade. Em novembro de 1941, Freeman, junto com James Watts, realizou a lobotomia de Rosemary em Washington. A operação foi tecnicamente bem sucedida, mas as consequências foram horríveis. Após a separação dos lobos frontais, a jovem de 23 anos perdeu para sempre a habilidade de falar e andar normalmente. A lobotomia efetivamente apagou sua consciência, revertendo seu desenvolvimento ao nível de uma criança de 2 anos. Rosemary nunca conseguiu cuidar de si mesma. O resto da vida, e ela viveu até 2005, a mulher passou em uma instituição fechada, sob vigilância 24 horas por dia. A família Kennedy escondeu essa história por muitas décadas, envergonhada de sua decisão. Mas a verdade acabou por vir à tona e tornou-se um aviso. Se até mesmo uma família rica e educada poderia submeter a filha a tal experimento, o que dizer de milhares de pacientes anônimos em abrigos públicos? A maioria dos lobotomizados permaneceram como unidades estatísticas sem voz na história médica. Notavelmente, a maioria deles eram mulheres. De acordo com pesquisas, nos Estados Unidos, cerca de 60 a 70% das operações são realizadas em mulheres. Muitas vezes, as indicações não eram psicoses graves, mas comportamentos insuportáveis do ponto de vista dos outros, excesso de emocionalidade, impulsividade ou a recusa em seguir normas sociais. Existem centenas de histórias semelhantes. A lobotomia mutilava os inconvenientes e frágeis. Bastava estar nas mãos erradas, ou simplesmente ser mulher em uma época em que as emoções femininas eram chamadas de histeria, e o risco de se tornar um sujeito de teste aumentava. Uma das últimas vítimas de Freeman foi Howard Dahl, um menino que foi submetido a uma lobotomia transorbital aos 12 anos. Isso aconteceu em 16 de dezembro de 1960, na Califórnia. O padrasto e a madrasta de Howard o levaram ao Freeman, reclamando de seu comportamento difícil. Dizem que a criança não obedece, não vai bem na escola, fantasia muito e não quer ir dormir na hora certa. Na realidade atual, o comportamento do menino parece absolutamente normal para um adolescente. Além disso, ele estava lidando com a morte da mãe biológica e dificuldades com a madrasta. Mas então, um médico respeitado diagnosticou Howard com esquizofrenia e imediatamente propôs uma lobotomia como solução. O menino nem foi informado sobre a natureza do procedimento. Eles apenas disseram que era um exame. A cirurgia foi feita de forma ambulatorial, transformando uma criança saudável em uma criatura silenciosa e desorientada em questão de minutos. Sempre senti que me faltava uma parte da alma, diria Howard mais tarde. Após a lobotomia, ele ficou apático, sorria sem pensar e permanecia em silêncio. A madrasta desapontada se livrou do enteado. Howard foi levado para um internato e depois transferido entre instituições especiais. Apenas 40 anos depois, Howard Dahl descobriu a verdade. Acontece que os pais de Freeman o levaram a vários médicos. Todos eles o consideraram mentalmente normal. O problema eram as difíceis circunstâncias familiares, após a morte da mãe. Mas a madrasta má não desistiu até encontrar um médico disposto a confirmar suas suspeitas. Antes de se tornar Freeman, ele estava tão obcecado com a ideia de salvar uma criança, através de uma lobotomia, que convenceu o pai a assinar a autorização. Por causa dessa operação, perdi toda a minha infância e juventude, diz Dahl. Na idade adulta, ele conseguiu recuperar parcialmente a memória e as habilidades, lutou contra a depressão e o estigma, e finalmente tornou-se motorista de ônibus turístico. Nos anos 2000, Howard divulgou sua história, primeiro em um programa de rádio na NPR, e depois no livro Minha Lobotomia. Seu relato chocou a América. Muitos não acreditavam que algo assim pudesse ter acontecido não na Idade Média, mas muito recentemente, na segunda metade do século XX. Seu caso é um dos poucos em que a vítima de uma lobotomia conseguiu falar sobre sua experiência. A maioria dos pacientes perdeu para sempre a capacidade de explicar qualquer coisa. O final dos anos 40 e o início dos anos 50 foi o auge da aplicação da lobotomia. E é precisamente nesses anos que ocorre o maior número de vidas arruinadas. Estima-se que apenas nos Estados Unidos
foram realizadas mais de 40 mil operações e cerca de 17 mil na Grã-Bretanha, milhares na Escandinávia e em outros países. É interessante notar que, em proporção à população, os hospitais psiquiátricos escandinavos realizavam lobotomias 2,5 vezes mais frequentemente do que os americanos. Em alguns países, até mesmo crianças eram operadas sem hesitação. Por exemplo, no Japão, uma parte significativa dos pacientes eram menores de idade com problemas comportamentais. O mais jovem dos conhecidos a terem sido lobotomizados tinha apenas 4 anos. Quando os pesquisadores analisaram as estatísticas mais tarde, descobriram que aproximadamente 1 em cada 3 pacientes, após a lobotomia, realmente poderia deixar o hospital psiquiátrico e viver de forma mais tranquila. Mas os outros 2 dos 3 permaneceram para sempre em instituições especiais, mas não por causa da sua doença, mas por causa de uma deficiência causada pela operação. A lobotomia nunca dava um efeito confiável e previsível, mas certamente causava danos. Capítulo 6. Os últimos dias de Freeman. O Dr. Walter Freeman não viveu para ver sua prática sendo reabilitada, pois essa reabilitação nunca aconteceu. No início dos anos 60, quando a maioria dos psiquiatras já havia abandonado a lobotomia, Freeman teimosamente continuava a oferecer seu serviço a famílias desesperadas. Ele abriu um consultório particular na Califórnia e atendia pacientes isolados que não respondiam a tratamentos médicos. Freeman acreditava sinceramente que seu método ainda era necessário e útil, mas o destino decidiu de outra forma. Em fevereiro de 67, o septuagenário Freeman realizou sua última operação, operando pela terceira vez uma paciente de 64 anos, chamada Helen Mortensen. Ela era uma paciente de longa data, que parecia ter sido ajudada por lobotomias anteriores, então insistiu em repetir o procedimento devido ao retorno dos sintomas. Desta vez, tudo terminou em tragédia. Mortensen teve uma hemorragia cerebral massiva e morreu alguns dias depois. Uma investigação oficial concluiu que a morte foi causada por uma operação. Depois disso, a licença médica de Walter Freeman foi revogada e ele foi proibido de entrar em clínicas, quanto mais em salas de operação. Assim terminou a carreira de uma pessoa que realizou milhares de lobotomias por conta própria. Freeman, no entanto, não se arrependeu nem se reconheceu como doutor da morte. O resto de sua vida, até morrer de câncer em 72, ele dedicou a uma espécie de turnê da memória. Freeman assumia o volante de sua van e viajava pelos Estados Unidos, visitando ex-pacientes, coletando informações sobre eles, tirando fotos e registrando em um diário seu estado. Talvez ele quisesse provar para si mesmo e para o mundo que não fez nada de errado, que suas operações ainda deram a alguém a chance de uma vida normal. Em seus arquivos foram encontradas enormes caixas de cartas recebidas de pacientes e suas famílias nas décadas de 40 e 50. Lá estavam palavras de gratidão, convites para visitas e cartões de Natal. Parte dos seus sujeitos de teste realmente conseguiram funcionar na sociedade. Sabe-se que alguns dos pacientes de Freeman, após a lobotomia, voltaram ao trabalho, e um até começou a praticar novamente como médico, e obteve licença de piloto. Essas histórias, Freeman exibia como justificativa. Ao mesmo tempo, de acordo com as memórias de seu filho, em conversas privadas, o velho médico expressava amargura pelo fato de a sociedade ter se afastado de sua invenção e quase proclamá-lo um assassino. Nos últimos anos de sua vida, Freeman leu muito sobre os novos avanços em neurociências e acreditava que um dia o trabalho que ele começou seria revivido de uma forma mais aperfeiçoada. Ele não viveu para ver isso, mas estava certo sobre uma coisa: a psicocirurgia não desapareceu para sempre, mesmo que tenha permanecido em uma forma completamente diferente. Capítulo 7. Herança. Felizmente, a prática da lobotomia clássica quase ficou no passado. Hoje em dia, tais operações oficialmente não são realizadas na maioria dos países do mundo. No entanto, isso não significa que a ideia de tratamento cirúrgico de doenças mentais tenha morrido completamente. Com o desenvolvimento da neurocirurgia e das tecnologias, surgiram métodos muito mais seguros e precisos de intervir no cérebro. Em casos isolados, quando todos os outros métodos falham, os médicos ainda recorrem a operações psicocirúrgicas, mas agora elas têm um nome e essência diferentes. Um desses métodos modernos é a cingulotomia bilateral, que consiste na destruição pontual de uma pequena área do cérebro para aliviar os sintomas de depressão grave ou transtorno obsessivo-compulsivo, que não respondem ao tratamento medicamentoso. Outro, a chamada capsulotomia estereotáxica, onde, com a ajuda de ondas de rádio ou laser,
São feitas pequenas lesões nas estruturas internas do lobo frontal para aliviar a ansiedade patológica no toque. Ao contrário da antiga lobotomia, essas operações são realizadas sob controle de ressonância magnética, com base em uma seleção cuidadosa de pacientes com aprovação de comitês de ética. E o principal, eles não cortam lóbulos inteiros do cérebro, mas apenas modificam pequenas áreas responsáveis por sintomas patológicos. Além disso, no século XXI, métodos de neuroestimulação também apareceram no arsenal da psiquiatria. Por exemplo, a estimulação cerebral profunda com eletrodos, que também ajuda em distúrbios obsessivos graves ou na doença de Parkinson, e é vista por alguns como uma alternativa reversível à lobotomia. Todas essas abordagens são discutíveis e raramente utilizadas, mas oferecem esperança a alguns pacientes para os quais nada mais ajuda. O legado científico e social da lobotomia é, acima de tudo, um aviso. Este caso tornou-se um exemplo clássico de como boas intenções e entusiasmo científico sem provas e ética adequadas podem levar a uma catástrofe. A história da lobotomia hoje faz parte dos programas de estudo de bioética e medicina como uma lição de humildade. Ela lembra que o médico deve permanecer humano e crítico em relação aos seus próprios métodos, por mais que todos os elogiem. Antigamente, isso era considerado o auge do progresso, escreve a pesquisadora Janelle Johnson. Então, a lobotomia deve nos ensinar a humildade sobre os limites do nosso conhecimento no presente. Apesar das exigências das vítimas, o Comitê Nobel ainda não revogou o Prêmio de Moniz. E alguns historiadores acreditam que isso faz sentido. Este prêmio agora se ergue como um tipo de monumento ao caminho desigual do progresso, que pode levar por capítulos sombrios se os heróis da ciência esquecerem a humildade. A lobotomia começou como uma operação de último recurso para casos desesperados. Em meio ao desespero e amor de familiares dispostos a tentar qualquer coisa, essa cirurgia de desespero dava um breve vislumbre de esperança. No entanto, logo ficou claro que essa luz frequentemente se apagava, junto com a consciência do paciente. De todas as esperanças depositadas na lobotomia, apenas uma se concretizou. Ela realmente acalmava os doentes. No entanto, o preço da calma revelou-se insuportável. A personalidade das pessoas desaparecia ou era irreversivelmente destruída. A lobotomia, destinada a libertar a mente do sofrimento, na verdade, libertava apenas médicos e enfermeiros do incômodo, com pacientes ativos. Para os próprios pacientes, ela muitas vezes se tornava uma sentença. Não é à toa que um dos críticos, já nos anos 40, escreveu que a lobotomia cura a psicose da mesma forma que a guilhotina cura a dor de cabeça.